Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na casa dEle. Nós já oramos ao nosso Deus e eu estava ali sentada. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu senti forte no meu coração e fiquei pensando naquela... Os irmãos conhecem aquela passagem onde os discípulos iam ali para Emaús e eles iam tristes porque o Cristo tinha morrido naquela cruz. E eles vão andando no caminho e, de repente, Jesus chega perto deles. E eles não conhecem Jesus porque os olhos deles ainda não tinham sido abertos. E Jesus vai caminhando com aqueles discípulos e Jesus começa a expor as Escrituras. E Jesus vai falando das Escrituras e eles não compreendem quem é que está falando. E quando ele chega na aldeia, Jesus quer passar adiante e eles pedem para Jesus ficar um pouquinho com eles. E eles vão comer. E quando eles estão comendo, o Senhor pega o pão. E quando o Senhor diz aquelas palavras, os olhos deles se abrem e eles compreendem que é o Senhor Jesus. E Jesus vai embora, desaparece. E um olha para o outro e diz, o que é que eles dizem? Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? É isso o meu desejo nesta noite. Que o seu coração e o meu coração arda, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que você pudesse abrir a vossa Bíblia no livro de Jeremias. Neto já começou com Jeremias na devocional. E eu quero ler apenas um verso. Jeremias 1, apenas o verso 12. Jeremias 1, 12. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Vamos orar? Oh, bendito Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor fala aos nossos corações. Ó Deus, eu intercedo por esta igreja. Pai, eu intercedo pelos irmãos que ainda vão ouvir essa mensagem. Ó Deus, que assim, ó Deus, como aqueles discípulos, sentiram, Senhor, o seu coração arder ao ouvir a Tua palavra. Que o nosso coração nesta noite também arda ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, abençoa a Tua igreja, toma a minha vida. Ó Deus, as palavras que o Senhor já ministrou ao meu coração, me dê sabedoria, ó Deus, para falar à Tua igreja. E fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite, eu queria conversar com vocês a respeito da fidelidade de Deus. Esse atributo do Senhor, a fidelidade do Senhor. E por que falar dessa fidelidade de Deus? Devido ao grande clima de perturbação do nosso contexto atual, nós estamos vivendo um tempo difícil, temos enfrentado muitas enfermidades. Os nossos irmãos aqui estão passando por essas enfermidades. Temos enfrentado a dengue, nessa época, a chikungunya. Também aí o Covid está voltando com muita força. Entre outras enfermidades que o povo aí fora tem passado e o povo do Senhor também. É um tempo muito difícil. E também nós temos enfrentado uma questão muito difícil para nós, que é a questão financeira. Todos nós estamos passando no aperto, porque temos visto aí o aumento dos alimentos. Remédio nessa enfermidade que o povo tem enfrentado nem se fala.
né? A questão dos preços do remédio. Nós temos visto também o aumento dos combustíveis. Então, assim, para a gente andar de carro tem sido difícil, porque a gasolina está muito cara. E, assim, é um tempo difícil. É um contexto de dificuldades que nós estamos enfrentando. E nós ficamos também preocupados com o dia de amanhã. Quem aqui não se preocupa, né? Como vai ser meu amanhã, se você tem filho, o que será dos meus filhos? Eu tenho que trabalhar muito para dar uma condição melhor para ele, para dar um bom ensino, uma boa escola. Todo pai pensa assim, toda mãe. Então isso gera em nós perturbação. Ficamos com o nosso coração angustiado, com a nossa mente também temerosa. E muitas vezes nós até pensamos e colocamos a nossa confiança, muitas vezes, no governante, no presidente, no prefeito, no vereador. Pessoas que chegam até nós para nos dar uma proposta de algo melhor. E a gente acaba, muitas vezes, confiando. Mas só que o homem é falho, né? O homem é falho. E outras vezes também surgem situações adversas no nosso caminhar. E que existe de nós um desgaste maior. Situações que aparecem no nosso dia a dia que a gente não esperava. E aí, como fica o nosso coração? Você pode pensar na situação de uma mulher onde o seu filho está doente. E ela olha para aquela situação, tem que levar no hospital. Mas olha para a sua situação e não tem condições. E vai para os hospitais, chega lá, não é atendido. E toda essa aflição acontece na vida de uma mãe. Não sei se tem alguma mãe que passou por isso, por essa situação. Mas isso nos causa medo, nos causa angústia. E a pessoa fica angustiada. As pessoas aí fora, elas ficam desesperadas. Porque há uma diferença do ímpio do justo. Nós passamos pelas mesmas situações, mas o que nos diferencia é a forma com que passamos por ela. Porque o ímpio não conhece a Deus, mas nós conhecemos. E a nossa reação não pode ser da mesma forma que o ímpio lá fora, não. Nós temos que agir diferente. Embora estejamos passando pela mesma situação, mas devemos ver de forma diferente. Para nós, como igreja do Senhor, a solução é confiar na fidelidade de Deus. Porque no que se refere ao povo de Deus, podemos ter a certeza que Deus cumprirá o que Ele diz ao nosso respeito. E nesta noite eu gostaria de falar sobre essa fidelidade do Senhor. E no texto que nós lemos, é aquela passagem onde Deus chama Jeremias. E no verso 5 ele vai ter um diálogo com Jeremias. Ele chama Jeremias para o ministério. E Jeremias, e eu queria ler só com vocês, para vocês entenderem o contexto, está no verso 5. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Isso é Deus falando para Jeremias. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então Deus chama Jeremias e diz tudo isso para ele. Mas aí o que Jeremias responde? No verso 6 ele vai dizer: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor no verso 7 vai dizer: não digas, não passo de uma criança, porque a todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. É isso que o Senhor diz quando chama Jeremias. E no verso que nós lemos, ele vai dizer, o Senhor vai dizer que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. Então, nesta noite, baseado em que podemos confiar em sua fidelidade? Baseado em que nós podemos confiar nessa fidelidade? Primeiro, é no caráter do Senhor. Nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Ele é o Deus que o que Ele fala, Ele cumpre.
Esse é o nosso Deus. Por isso que a nossa confiança tem que estar nele. Quando ele diz que ele vela pela palavra para cumprir, é porque aquilo que Deus falou vai acontecer. Deus não é como o homem que fala hoje e depois se arrepende. Não. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. E ele garante que executará tudo aquilo que prometeu. Então, se o que o Senhor prometeu, vai acontecer. Passe tudo, né? Como diz a palavra dele lá em Mateus, quando o próprio Jesus diz, não passa nenhum tio, nenhum jota da lei do Senhor, tudo vai se cumprir. Então, tudo que o Senhor determinou vai se cumprir. E por isso, é a questão do caráter de Deus. Nós devemos confiar nesse Deus, porque aquilo que Ele vai falar nas Escrituras é verdadeiro. E nós podemos confiar nesse Deus. Lá no livro de Números, tem uma passagem bastante conhecida da igreja, Números 23:19, que vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Moisés está falando, nosso Deus. E dizendo que Deus não é como o homem, nem filho do homem para que minta. Ele não mente, irmãos, ele não muda o seu caráter. Ele se mantém fiel até o fim. Então, por isso que nós devemos confiar no Senhor, na fidelidade desse Deus. Não no homem, não no governo, não no presidente, mas no nosso Deus, porque Ele é fiel. O autor de Hebreus, lá no capítulo 6, verso 18, ele vai dizer assim: olha, é impossível que Deus minta. Então, por que você pode confiar nesse Deus? Porque jamais Deus vai mentir. O homem, ele pode lhe enganar. O homem pode dizer que vai fazer algo por você e amanhã dizer, eu esqueci. Nem lembrar. Mas o nosso Deus, a fidelidade do nosso Deus, Ele não mente. Se a palavra do Senhor diz que não mente, não há mentira nele. E nós devemos confiar na sua fidelidade. Sejamos firmemente corajosos, irmãos, porque o caráter dele é verdadeiro. Tudo aquilo que ele falou na palavra do Senhor aconteceu. Temos promessas que ainda vai acontecer no futuro, mas vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Lá no livro de Deuteronômio 7, capítulo 9, Moisés vai dizer assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o ama e cumpre os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Moisés dizendo ao povo que o nosso Deus, que o Deus dele é o mesmo nosso. Ele é Deus e Ele é fiel e Ele guarda a aliança e a misericórdia do Senhor. Até quantas gerações? 1000 gerações aos que o ama e cumpre os seus mandamentos. E nós amamos o Senhor, irmãos. E nós cumprimos os mandamentos do Senhor. Então esse Deus é fiel. Confie na fidelidade dEle. Não confie no homem. Não confie em carros. Não confie em cavalos, em cavaleiros. Confie na fidelidade desse Deus. Porque Ele não muda. Nós precisamos confiar. Precisa que o nosso coração esteja cheio desse Senhor. Porque como vamos confiar em alguém que não conhecemos? Não tem como. Como? Precisamos ter intimidade. Precisamos ter conhecimento. E isso que eu e você precisamos como igreja do Senhor. Conhecer as Escrituras. Nos debruçarmos nela. Arder o nosso coração quando a palavra entra no nosso ser. Meus amados, eu estava meditando na fidelidade do Senhor. Eu me alegrei tanto com o Senhor. Eu chorei tanto na presença do nosso Deus. Porque a gente lendo a Sagrada Escritura e ela falando ao nosso coração, nos enchendo desse conhecimento. E é isso que Deus quer da igreja do Senhor.
O povo do Senhor está perecendo porque falta conhecimento. Oséias disse isso. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser cheios do conhecimento de Deus. Sair caminhando. Lembra que eu falei dos discípulos lá de Emaús? E eu lendo aquela passagem. E quando o Senhor Jesus sai, desaparece lá deles. Eles tinham acabado de chegar naquela aldeia, irmãos. E a aldeia era um pouco distante de Jerusalém. E um olha para o outro e volta. Que coisa linda, volta a pé. Eu imagino aqueles discípulos cheios de alegria, nem sentia o caminhar para mostrar para os outros que Jesus tinha aparecido para eles. Precisamos ter essa palavra ardendo no nosso coração, para que a gente não coloque dificuldades de falar desse amor, de falar dessa fidelidade. E baseado em quem podemos confiar em sua fidelidade? O segundo ponto é no cumprimento das suas promessas. Quem aqui não recebeu a promessa do Senhor? Eu recebi. Muitas promessas que Deus fez já se cumpriram na minha vida. E eu creio que na sua vida também. O nosso Deus é o Deus que promete e cumpre. Porque nós já vimos que Ele não mente. Ele não falha. Ele é fiel. Então, no cumprimento das suas promessas, nós devemos confiar. E aí nós podemos ver a aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. E Ele fez uma aliança com Noé. E agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, aí no livro de Gênesis. Eu sei que o pastor já tem falado muito sobre a origem, e que esse verso já está nas nossas mentes. Mas eu gostaria que nós lêssemos essa porção. Gênesis 9. Nós vamos ler a partir do verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos. É o diálogo do Senhor, do nosso Deus com Noé, dizendo assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e as aves selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Olha só, irmãos, o que ele disse: estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a terra. Amém. Meus irmãos, o cumprimento da promessa do Senhor a Noé e aos seus filhos, e esse cumprimento é para nós também. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Há quantos anos atrás o Senhor falou a Noé? Hoje, quando está chovendo, que o céu está nublado, nós olhamos para o céu, o que é que nós vemos? O arco de Deus. Embora colocaram o nome de arco-íris, mas é o arco de Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui em Gênesis, Deus falando a Noé, e quando nós contemplamos no céu aquele arco lindo, nós lembramos do cumprimento da promessa do Senhor, que Ele é fiel, e Ele deixou lá, para que nós pudéssemos ver e lembrar. O Senhor é fiel, assim como Ele prometeu a Noé. Nós aqui, irmãos, podemos contemplar
esse arco e lembrar da promessa. Porque Deus é fiel e a fidelidade do Senhor. Então, nesta noite, que eu e você possamos confiar mais nesse Deus, porque Ele é fiel. Podemos ver o cumprimento de suas promessas também em Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Deus vai e tira, Abraão lá de Ur dos Caldeus, de onde ele morava. E ele diz que vai dar uma terra por herança. E ele dá essa terra a Abraão. E ele diz: darei à tua descendência esta terra. Farei a tua descendência como o pó da terra. Meus irmãos, é coisa grande o que o Senhor fala. Mostrando o quê? A sua fidelidade. Eu sei que tem vários atributos do Senhor. Vários. E nós precisamos estudar sobre os atributos do Senhor. Mas hoje eu quero me deter na fidelidade de Deus. E quero que você saia daqui com o seu coração ardendo de alegria em saber que você não serve a um Deus qualquer. Você serve e eu servimos a um Deus fiel. A um Deus que cumpre promessa. Olha só, meus irmãos, quando todos nós conhecemos a história de Josué, Josué é o sucessor de Moisés. Moisés morre e ali Josué começa a conduzir aquele povo. E Josué está ali fazendo as divisões quando ele chega na terra prometida. E lá em Josué 21:45, o capítulo é bem grande, onde Josué está dando as cidades para os levitas. E quando Josué faz todo aquele comentário, explica tudo, no final tem um verso que me chamou a atenção, que diz assim, quando ele termina de falar tudo, ele diz: para aquele povo, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meus irmãos, ele está relatando e falando de um Deus que durante aquele período onde eles andaram ali no deserto, e todas as palavras que o Senhor falou, Josué está dizendo, todas se cumpriu, mostrando a fidelidade do nosso Deus. Nenhuma ficou para trás. Todas as palavras do Senhor se cumpriu. Vemos também a fidelidade do Senhor na vida de Davi. Davi foi aquele homem onde foi segundo o coração de Deus, fez algumas coisas erradas, não foi um bom pai, Ele como rei, ele falhou, mas Deus é fiel. E a fidelidade do Senhor tinha que se cumprir. E Deus foi fiel também na vida de Davi. E lá no Salmo 89, 34 ao 37, ele vai dizer assim, olha só, meus irmãos: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre. Louvado seja o Senhor, porque o nosso Deus não mente, não falha, Ele é fiel. E aquilo que Ele disse que ia fazer, Ele fez e aconteceu. E nós sabemos que Cristo, Ele é o cumprimento da promessa feita a Davi. O nosso Jesus Cristo. E é interessante que quando a gente começa a observar na palavra, ele faz aliança com Davi, ele faz aliança primeiro com Noé, com Abraão, lá em Josué sai falando, e também Cristo, ele é o cumprimento dessa promessa. Vocês lembram lá, quando o pastor estava falando sobre a origem, que ele chegou lá em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente? Cristo. A promessa do Senhor, Cristo. E ele está no Antigo Testamento, sabe? O Senhor vai contemplando tudo, mostrando, e chega em Cristo a promessa, o cumprimento da promessa. E aí, meus amados irmãos, Cristo, tendo o mesmo caráter de Deus, também prometeu que enviaria para nós e para os seus discípulos o quê? O Espírito Santo.
E é interessante, irmãos, porque nós podemos sentir esse cumprimento. Porque se você é uma pessoa regenerada, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim. E eu louvo a Deus, porque quando Jesus está ali, lá em João 14, se despedindo lá dos discípulos, ele vai dizer assim, os discípulos, tristes, né? Porque ele estava dizendo que ia subir, que ia preparar um lugar para nós, preparar nossa casa, porque ela não é aqui, é no céu. E ele olha para os discípulos e o que é que ele diz, meus irmãos? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, porque Ele ia subir, então teria que vir outro. Quem é esse outro? O Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o cumprimento da promessa do Senhor, nós podemos confiar na fidelidade dEle, porque Ele é fiel no que promete. E Ele diz mais: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Olha só, meus irmãos, o que é que Jesus faz? Ele diz que vai preparar um lugar para a igreja do Senhor, vai rogar ao Pai para que dê o Consolador, que é o Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês órfãos. E Ele dá mais outra promessa: eu voltarei para vós outros. E essa é a promessa do Senhor. O nosso Jesus vai voltar. E nós podemos contemplar que a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela vai voltar. O Espírito Santo já está conosco, nos ajudando, conduzindo a igreja, nos ensinando. Mas eu não sou mais órfã. Você não é órfão. O Espírito Santo habita em você. O seu pai, a sua mãe, a sua família pode ter desamparado você. Nós podemos até ser criados sem pai e sem mãe. Mas quando nós entendemos que hoje nós não somos mais órfãos. Eu fui criada sem mãe, irmãos. E só quem tem uma mãe é quem sabe o quanto é maravilhoso você ter um colo de alguém para socorrer. Então os filhos que têm mãe aqui, cuide das mães, porque você não sabe o que é viver sem uma. Eu não tive o prazer de saber o que é isso. Eu perdi minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. A única lembrança que eu tenho da minha mãe é da morte dela, que marcou muito. Até hoje está aqui na minha mente. Fora isso, não lembro de nada. E eu passei uma vida assim, sabe? Meu Deus, eu não tenho uma mãe. Fui criada por um pai que não me deu atenção. Morei na casa de uma tia e vivi assim. No plano soberano de Deus, Deus me conduzindo, porque Ele tinha um plano na minha vida. Eu nem sabia o que era que estava reservado para mim. Passei muito tempo triste quando eu pensava nisso. Mas hoje, quando eu conheci o Senhor, e que eu entendi que eu não sou mais órfã, eu tenho um pai que cuida de mim, que eu tenho o Espírito Santo me conduzindo a toda a verdade. Aí não, irmãos, aí não dá mais para lamentar, só para agradecer a fidelidade desse Deus, que mesmo antes de nós conhecermos o Senhor, Ele já guiava os nossos passos. Passamos por caminhos tenebrosos, pisamos em espinhos, furamos os nossos pés, sofremos, e o Senhor nos conduzindo para chegar o tempo, que tempo do Senhor alcançar o nosso coração. E hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa habita dentro de mim e dentro de você. Baseado em que podemos confiar na sua fidelidade? Ponto 3. Na aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. O Senhor fez uma aliança com o povo. O Senhor faz uma aliança conosco.
Lá em Jeremias 32:40, Jeremias vai falar que o nosso Deus, Ele vai dizer assim: farei com eles alianças eternas, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Meus irmãos, que aliança maravilhosa. O Senhor vai dizer que jamais Ele vai deixar de fazer o bem. Jamais. E isso nos dá uma certeza, uma confiança. E Ele diz mais que vai pôr dentro de nós o temor dEle nos nossos corações. Para quê? Para que nunca se apartemos do Senhor. E hoje nós como os filhos do Senhor temos esse temor no nosso coração. Para quê? Para que nós não viemos nos apartar do Senhor. Embora as pessoas aí fora queiram sair, mas você e eu não. Nós nunca devemos nos apartar do Senhor. E devemos fazer como Pedro disse, naquele diálogo com Jesus. Os discípulos indo embora, e Jesus olha para aqueles discípulos e diz: vocês também querem ir? Pedro se levanta e diz: para onde, Senhor, nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu és a salvação. Só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Para onde eu vou? Eu não vou. Eu não saio. Você também não sai. Porque o Senhor já nos resgatou. O Senhor já nos chamou para Ele. Então não sai não. Você é do Senhor e eu sou do Senhor. E lá em Ezequiel também, aquela passagem bem conhecida nossa, Ezequiel 36, da aliança que ele diz que faz, e ele vai dizer: darei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o espírito de pedra e darei um coração de carne. Então aquele coração de pedra que nós tínhamos, o Senhor já tirou, porque Ele disse que ia fazer e Ele fez. Ele disse que ia fazer, há muitos anos atrás, na promessa dEle. E eu e você podemos ter a certeza que essa promessa é real. Porque isso já aconteceu na nossa vida. O nosso coração não é mais de pedra, irmãos. Nós temos um coração de carne, um coração que é guiado, um coração que é direcionado pelo Senhor. É isso, essa promessa. Por isso que nós devemos confiar na sua fidelidade, porque Ele estabeleceu promessas com o seu povo. E é interessante que, se nós observarmos a aliança, o pacto que Deus vem falando, já vimos que Jesus é o cumprimento dessa promessa lá no Novo Testamento. E quando o Senhor, Ele vai preparar a ceia, né? Domingo nós vamos ter ceia aqui, vamos ouvir essa palavra novamente. Quando Ele diz assim: este é o cálice da nova aliança, no sangue derramado em favor de vós. Irmãos, essa aliança foi cumprida no Senhor Jesus. E agora nós somos inseridos nessa nova aliança por meio do sacrifício de Jesus Cristo, como o Cordeiro Santo que morreu por nós. Fazemos parte dessa nova aliança. Então nós devemos confiar na fidelidade do Senhor. Ele vem falando ali no Antigo Testamento até chegar em Cristo. Cristo como cumprimento da promessa. E pensando em tudo isso, na fidelidade do Senhor, nós podemos lançar sobre Ele, sobre Jesus, o cumprimento da promessa, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Então lance sobre o Senhor toda inquietação, lance sobre o Senhor todo medo, lance sobre o Senhor toda angústia, tudo que te aflige, lança diante dos pés do Senhor. Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E Ele diz: eu tenho cuidado de vós. Ele cuida de mim, cuida de você. Não tem faltado nada, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da igreja do Senhor. E quando você e eu se sentir aflito,
ansioso, desanimado, com medo, eu quero que você lembre. Eu quero que você lembre da fidelidade de Deus. Deus não mente, Deus não falha, Deus é fiel, o que Ele prometeu. Quando você olhar para o céu e contemplar o arco do Senhor, lembre da fidelidade, da aliança que Ele fez a Noé. Lembre que a palavra dele não vai passar, ela permanece para sempre. Pedro vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E se nós somos justos, já fomos justificados pelo Senhor, os olhos do Senhor estão sobre nós. E Ele tudo vê, irmãos. Tudo o Senhor vê. Não se preocupe. Acusações. Não se preocupe o que fazem com você no oculto. Não se preocupe. O Senhor tudo vê. Os olhos do Senhor contemplam tudo. Por que vamos ficar preocupados? Vamos adorar esse Deus da fidelidade dEle. E deixe que do resto Ele toma conta. Ele cuida de nós. E tem mais, irmãos, os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. É uma promessa do Senhor. As nossas orações são ouvidas. Por quê? Porque os ouvidos do Senhor está atento, né? Claro que isso é uma analogia, porque o nosso Deus, Ele não é uma pessoa. Mas como explicar a soberania de Deus? Ele escuta. Por Ele escuta, a gente diz que os ouvidos estão atentos. A palavra diz, para ouvir o seu clamor. Então clame. Coloque diante desse Deus, porque Ele é fiel. Outra promessa que nós podemos receber, né, como os assembleanos dizem, tome posse. Nós podemos tomar posse da palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele disse, Jesus disse, o próprio Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É uma promessa do Senhor. O que é que Ele disse que vai nos dar? Paz. No mundo nós vamos passar por aflições, mas Ele já disse que nessas aflições nós teremos paz. Paz com Deus. Porque nada melhor do que nós termos essa paz. Essa paz de Deus que excede todo entendimento. Você está no meio da dificuldade, no meio da tribulação, mas você está tranquilo. Por quê? Porque você tem paz. A paz de Cristo. E Ele já disse que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. E nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, ter essa paz no nosso coração. Crermos na fidelidade do Senhor. Nós precisamos crer nessa fidelidade dEle. Mas para nós crermos, termos essa confiança, é necessário conhecer mais dEle. Conhecer a palavra do Senhor, porque é ela que faz com que nos aproximemos mais do Senhor. Lembra que Jesus vai andando com os discípulos e Ele não está com a Bíblia na mão. Jesus é a própria palavra. E Ele está falando do Antigo Testamento. Falando lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Ele diz, vocês não entendem que convinha que isso fosse acontecer? Cumprimento da promessa. Foi determinado por Deus o que tinha que acontecer com Jesus. E aconteceu. Foi morto. Ele foi para lá, junto ao Pai. Preparar um lugar para mim e para você. Promessa do Senhor. Deixou o Espírito Santo e vai voltar. Vai voltar. E nós vamos ter esse encontro maravilhoso com esse Deus de promessa. O cumprimento da promessa do Senhor. E eu lendo sobre a fidelidade do Senhor,
E o Senhor falando muito ao meu coração. E aí eu pensei, e me veio um hino na mente. Claro que eu não vou cantar, né, irmãos? Que senão vocês não aguentam. Mas eu gostaria de convidar a Neto. O hino é bem fácil. O hino fala da fidelidade do Senhor. E ele vai dizer, a tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, ó Santo Deus. Grande é a tua fidelidade. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Você já recebeu a palavra do Senhor nesta noite. Você já ouviu sobre a fidelidade desse Deus grande. Esse Deus que é o nosso Pai. E como o hino é pequeno, eu queria que você louvasse. Você abrisse sua boca. E você adorasse esse Deus fiel. E cantasse junto com o Neto. Grande.